Olá, turma! Nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios sobre o tronco da pirâmide, mas antes disso, vamos relembrar as fórmulas que foram apresentadas lá no SUEM. Então aqui eu coloquei uma imagem para vermos direitinho como que se forma o tronco de uma pirâmide. Aqui eu tenho uma pirâmide, passou algo aqui, ó, cortando essa pirâmide e dividiu ela em duas partes. A parte de cima é uma pirâmide também, uma pirâmide menor. E a parte de baixo, que é essa parte aqui, é o que nós chamamos de tronco. Entre os cálculos que são feitos no tronco, aqueles que mais são utilizados são a área total e o volume. Para calcularmos a área total, basta somarmos todas as áreas, que são a área lateral, composta pela soma de todos os trapézios que ficam aqui na lateral, a área da base maior e a área da base menor. Para calcularmos o volume, há duas maneiras. Uma delas é utilizando essa fórmula. Ela é bem grande, né? Só que ela ajuda bastante nos cálculos, acaba facilitando um pouco. Então, aqui nós temos que o volume do tronco é igual à altura do tronco dividido por 3, vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada de uma área vezes a outra. Agora, caso você não queira, não goste de fórmula, eu não vou decorar essa fórmula, aí pode então usar essa outra aqui, ó, que ela diz que o volume do tronco é igual o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Porque se a gente olhar aqui no nosso desenho, se fizermos o volume da pirâmide grande, né, o total dela, e tirarmos o volume dessa pirâmide menorzinha, sobra apenas o tronco, tá? Então, na hora de calcular volume, pode calcular ou de uma maneira ou de outra. Depende do exercício, por essa fórmula aqui, ela é bem mais fácil, tá? Mas dependendo do exercício, também fica mais fácil utilizar essa daqui. Aqui eu coloquei algumas imagens. Nesta primeira, é mostrando o tronco de uma pirâmide planificada. Então, aqui nós temos a lateral do nosso tronco, a base menor e a base maior. E aqui abaixo eu coloquei tipos de tronco. Então, aqui nós temos o tronco de uma pirâmide regular, significa que todas as arestas da base possuem a mesma medida. Além disso, aqui nós temos o tronco de uma pirâmide reta, porque ela é certinha, retinha. Nesse outro exemplo, nós temos o tronco de uma pirâmide irregular, que significa que as arestas da base, elas não necessariamente possuem todas a mesma medida. E além disso, aqui nós temos também o tronco de uma pirâmide oblíqua, porque ela é tortinha, ela não é retinha como a outra. Essa daqui ela é tortinha. Mas vamos para os exemplos. Exemplo 1. Calcule o volume do tronco de pirâmide abaixo. Aqui, então, eu tenho a imagem desse tronco. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é calcular as áreas das duas bases, porque já que o exercício nos pede o volume, nós vamos precisar, então, saber as duas áreas da base maior e da base menor, e também a altura do tronco. Então, a área da base maior é 10 vezes 10, que é 100, já que ali nós temos um quadrado. A área da base menor, 4 vezes 4, que é 16, porque também é um quadrado. E a altura do tronco o exercício nos deu, 6 centímetros. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a fórmula do volume, porque vai ficar bem mais facinho, tá? Depois eu dou um exemplo também sem utilizar essa fórmula. Então, substituindo, a altura eu troquei por 6, as áreas eu troquei pelos respectivos valores, né? Então, quando é a área da base maior, eu coloquei 100. Quando é da base menor, eu coloquei 16. Aqui, fazendo essa divisão 6 por 3, dá 2. Raiz de 100 é 10, raiz de 16 é 4. Se quisesse, antes de tirar da raiz, resolver a multiplicação, poderia, tá? Mas eu preferi tirar da raiz primeiro e agora eu faço a multiplicação. 10 vezes 4
troquei aqui por 40. Resolvendo essa soma dá 156 e fazendo essa multiplicação, nós temos que o volume do tronco é 312 centímetros cúbicos. E está resolvido, ó. Portanto, o volume é 312 centímetros cúbicos. Bem tranquilo esse, né, gente? Exemplo 2, então. Um exercício da UEL. Considere o tronco de uma pirâmide regular de bases quadradas representado na figura a seguir. E aí nós temos essa figura. Se as diagonais das bases medem 10 raiz e 2 centímetros e 4 raiz e 2 centímetros, calcule a área total desse tronco. A primeira coisa que a gente pode observar é que essas medidas aqui que o exercício deu, 10 raiz e 2 e 4 raiz e 2, são diagonais das bases. E as nossas bases são quadrados. Como nós já vimos que a diagonal de um quadrado é sempre a raiz e 2, ou seja, a aresta do quadrado, raiz e 2, então significa que esse 10 aqui é a aresta do quadrado maior. Enquanto que esse 4 aqui, ele é a aresta do quadrado menor. Sabendo essas medidas, nós conseguimos calcular a área da base maior, que é 10 vezes 10, 100, e a área da base menor, que é 4 vezes 4, 16. Como o exercício nos pede a área total desse tronco, além dessas áreas aqui, que já foram calculadas, a gente precisa também calcular a área lateral. E quando nós olhamos para a lateral do tronco, ela é composta por 4 trapézios. Então, para obtermos a área lateral, basta calcularmos a área de um trapézio e multiplicarmos por 4. Olhando no nosso trapézio, o que nós temos aqui nele de informações são que a base maior é 10, que a base menor é 4, e a altura dele nós precisamos calcular, porque para calcularmos a área de um trapézio, nós fazemos a área da base maior mais a área da base menor, vezes a altura dele, dividido por 2. Então, eu vou chamar aqui essa altura de H, e a gente vai ter que obter essa altura antes de calcularmos a área do trapézio. Para obter essa altura, eu vou voltar agora aqui em cima, no desenho de cima. E aí, observem que essa altura aqui que eu chamei de H, é essa altura aqui também, ó. Porque aqui também é a altura de um trapézio. Então, eu também vou colocar um Hzinho aqui, para saber que essa altura é a mesma altura que essa. E traçando uma linha aqui na vertical, nós temos aqui um triângulo retângulo. E como o exercício nos deu esses 60 graus aqui, a gente vai conseguir utilizar seno, cosseno, tangente, né? Um deles aqui para encontrar essa altura. Agora, observem assim, ó. Aqui nós temos, aqui embaixo, ó. Como esse daqui fica bem no centro, né? Esse daqui está representando a altura. Então, mesmo que não esteja escrito no exercício, esse tracejado aqui, ó, ele fica bem no centro do nosso tronco. Então, essa medida que vai, ó, vamos observando onde eu vou desenhando aqui, tá? Ó, esta medida aqui, ó, ela vale 5. Enquanto esta medida lá em cima, ela vale 2, a metade de 4. Agora, para descobrirmos esta parte somente aqui, ó, que seria o cateto adjacente ao ângulo de 60, basta nós fazermos 5, que é a medida daqui, menos o 2, que é a medida de lá de cima. E aí nós obtemos 3. Então, aqui, ó, mede 3. Então, olhando para esse triângulo retângulo, em relação aos 60 graus, nós sabemos que o cateto adjacente é 3 e nós queremos descobrir a hipotenusa que eu chamei de H.
A fórmula que usa cateto adjacente e hipotenusa é a fórmula do cosseno. Então, eu coloquei aqui que o cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Substituindo, o cosseno de 60 vale meio, o cateto adjacente é 3, e a hipotenusa continuei aqui com h de altura. Fazendo, então, uma multiplicação em cruz, nós descobrimos que o h é igual a 6. Então, esta altura aqui, ó, que é a altura do trapézio, não confundam com a altura do tronco, tá, gente? Essa altura vale 6. E agora a gente consegue calcular a área do trapézio, que é esta fórmula aqui. Substituindo, a base maior é 10, a base menor é 4, a altura é 6, dividido por 2. 10 mais 4, 14, 6 dividido por 2 é 3, fazendo a multiplicação, 42. Se a área do trapézio é 42 e nós sabemos que o tronco ele é composto por 4 trapézios desse, então significa que a área lateral é 4 vezes o 42, ou seja, 168. E agora nós temos todas as áreas possíveis para somarmos e obtermos a área total. A área total, então, vai ser a soma dessas 3 áreas, e somando esses 3 valores, nós obtemos que a área total é 284 centímetros quadrados. E prontinho. Portanto, a área total é 284 centímetros quadrados. Exemplo 3. Uma estátua está colocada sobre um pedestal de concreto em forma de pirâmide hexagonal regular. As arestas das bases são 10 metros e 4 metros, e sua altura é de 6 metros. Qual foi o volume de concreto utilizado para construir este pedestal? Então, nós temos aqui a imagem desse tronco, todas as medidas, e se nós queremos calcular o volume, não importa de que maneira a gente vai calcular o volume, mas uma coisa é certa, precisamos descobrir as áreas das bases. Como aqui é um hexágono, as nossas bases, para calcularmos, então, as áreas dessas bases, nós precisamos daquela fórmula de lá do hexágono. Aquela que é 3a², raiz de 3 sobre 2, aquela. Utilizando aquelas fórmulas, nós obtemos que a área da base maior é 150 raiz de 3 e que a área da base menor é 24 raiz de 3. Agora, então, eu vou fazer o seguinte nesse exercício. Ó. A gente já sabe as áreas das bases e também já temos aqui a altura. Nós poderíamos pegar, então, aquela fórmula maior, a fórmula do volume, a fórmula grandona, e substituir todos os dados lá que a gente ia conseguir, então, encontrar o volume, assim como foi feito lá no exemplo 1. Mas para vocês saberem como que a gente usa aquela outra fórmula, aquela que diz volume do tronco é igual volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Eu vou utilizar aquela fórmula aqui para vocês verem como que funciona. Então, a primeira coisa é imaginarmos o final aqui desta pirâmide, ó. Então, desenhei ali como se ela continuasse, ó. Então, nós teríamos aqui, ó, uma altura para esta pirâmide menor. Que esta altura eu vou chamar aqui de H. Então, nós temos aqui algumas relações que a gente vai poder utilizar. Quando a gente olha nessa pirâmide menor, nós temos que a aresta da base dela é 4 e que a altura dela é H. Quando nós olhamos para a pirâmide maior, a grandona, tudo isso daqui, nós temos que a aresta da base dela é 10 e que a altura dela, ó, começa desde lá de cima e vem até aqui embaixo. Ou seja, a altura da pirâmide maior é H mais 6. A gente precisa somar o pedacinho de cima com o pedacinho de baixo. Então, usando proporção, nós temos
que 4 está relacionado com 10. Então, a aresta da pirâmide menor sobre a aresta da pirâmide maior, assim como a altura da pirâmide menor está para a altura da pirâmide maior. Vou repetir. A aresta da pirâmide menor está para a aresta da pirâmide maior. Assim como a altura da pirâmide menor está para a altura da pirâmide maior. E aqui, fazendo uma multiplicação em cruz, a gente vai obter esse H. Então, multipliquei em cruz, 10 vezes H, 10H, 4 vezes H, 4H, 4 vezes 6 é 24, passo o 4H para o outro lado, ficamos com 6H igual a 24, passa o 6 dividindo, H igual a 4. Pronto, encontramos então a altura da pirâmide menorzinha. E com isso, a gente sabe que a altura dessa pirâmide grandona aqui, ó, é 4 mais 6, tá? A altura da pirâmide grande vai ser 10. Agora, a gente consegue calcular o volume da pirâmide grande e depois do volume da pirâmide pequena, tá? Então, volume da pirâmide grande. Área da base, que eu já coloquei aqui, ó, esta área da base aqui, vezes a altura dela, que é 10, dividido por 3, tá? É aquela fórmula de lá que vocês usaram no conteúdo anterior. Resolvendo aqui essa divisão, 150 dividido por 3 dá 50, e multiplicando 50 por 10, fica 500 raiz de 3. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para essa pirâmide menorzinha. Então, o volume da pirâmide pequena. Pega aqui a área da base dela, então 24 raiz de 3, vezes a altura dela, que é esse Hzinho, que nós encontramos aqui, e divide por 3. 24 dividido por 3 dá 8, fazendo 8 vezes o 4, 32. Então, nós temos o volume da pirâmide grande e o volume da pirâmide pequena. Por fim, o volume do tronco vai ser a diferença entre esses dois volumes. Então, basta pegar o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. 500 menos 32 fica 468. A raiz de 3 a gente mantém, já que é uma subtração. E, portanto, o volume, então, desse tronco, né, o volume de concreto utilizado, foi 468 raiz de 3 metros cúbicos. E aí, qual que vocês preferem? Já tem uma opção aí, usar a fórmula maior ou utilizar essa? Tá? Eu gosto das duas, tá, gente? As duas são muito utilizadas. Exemplo 4. Um reservatório em forma de tronco de pirâmide regular de base quadrada e dimensões indicadas na figura deverá ter suas paredes laterais externas cobertas por uma tinta impermeável, cujo rendimento é de 11 metros quadrados por galão. Nós temos aqui, então, a figura, né, um reservatório, nós temos ali algumas medidas. E está perguntando assim, o número mínimo de galões que devem ser adquiridos para tal operação é, e aí nós temos algumas opções, 6, 7, 9, 10 e 11. Aqui diz, deixa eu procurar a informação aqui, ó. Ela deverá ter suas paredes laterais externas cobertas por uma tinta. Então, é apenas as laterais que a gente vai ter que cobrir de tinta. Então, aqui eu não vou calcular área total. Basta calcularmos a área lateral, porque é onde vai ser pintado. Tá? Depois, por fim, dá para fazer uma regra de 3, para saber o quanto de galão que vai precisar. Então, a área lateral é o que nós queremos descobrir. E ela é feita por trapézios. Então, aqui, a gente vai calcular a área de um trapézio e depois multiplica por 4, já que o nosso tronco é de uma pirâmide regular. As medidas são, aqui embaixo, 7,20 metros.
Lá em cima, 2,40 metros. E nós precisamos calcular a área desse trapézio, que é através desta fórmula. Só que nós só temos a base maior e a base menor. Tá faltando aqui, ó, a altura. Para isso, eu vou lá no desenho aqui de cima e eu vou começar a olhar e fazer alguns traçados, ó. Então, eu tracei aqui embaixo, tracei aqui do lado, que geralmente é isso mesmo que nós fazemos, porque a gente tenta encontrar aqui algum triângulo retângulo. Depois que eu fiz esses 3 traçados aqui, observem que, traçando esta linha aqui na vertical, aqui vai formar um ângulo reto, e aí nós teremos aqui um triângulo retângulo, que é o triângulo que eu coloquei aqui do lado, ó. O que nós queremos descobrir é a altura do trapézio. Olhando nesse trapézio que está aqui do lado, ó, é esse tracejado que está representando a nossa altura H. Desse lado aqui, ó, deixa eu colocar essas medidas aqui que eu acho que fica melhor, ó. Aqui nós temos o H. Esta altura aqui, ó, que é a mesma que esse tracejado vermelho, é a altura do nosso tronco, ó. Tá aqui, 3,20. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,2 só, tá? 3,2 é a mesma coisa que 3,20. E essa parte aqui de baixo, ó, que é isso daqui, a gente consegue obter essa medida. Basta pegarmos a medida que vai do ponto B até aqui, que é a metade de 7,2. Então, a metade de 7,2 é 3,6. Lá em cima, do ponto A até chegar aqui nesta aresta, é a metade de 2,4, ou seja, 1,2. Agora, esta medidinha aqui, ó, é a diferença entre 3,6, que é tudo isso, menos o 1,2 que está lá em cima. 3,6 menos 1,2 vai dar 2,4. Então, esse pedacinho aqui mede 2,4. Vou colocar aqui porque lá já está muito rabiscado. Agora, a gente vai lá e usa o Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa troca por H, troca os catetos, um é 3,2, o outro é 2,4. Resolve as potências, soma e tira da raiz. Então, H igual a 4. Sabendo agora esse H, que é a altura do trapézio, a gente volta aqui embaixo e substitui. Então, base maior, 7,2. Base menor, 2,4. A altura é 4. Fazendo a soma, 9,6. 4 dividido por 2 dá 2. Fazendo a multiplicação, 19,2. Agora, então, a gente multiplica por 4, porque esse 19,2 é a área de um trapézio. A área lateral tem 4 trapézios. Então, 4 vezes 19,2, encontramos a área lateral, 76,1. Agora, a gente volta lá para a questão do enunciado. Aqui diz que o rendimento de 1 galão de tinta é 11 metros quadrados. Então, com 1 galão, se pinta 11 metros quadrados de lá desse reservatório, né? Só que esse reservatório, ele vai ser pintado em 76,8 metros quadrados. Para a gente descobrir, então, o mínimo de galões necessários, a gente pode fazer uma regra de 3. Então, fazendo regra de 3, 1 galão, ele é usado em 11 metros quadrados. Quantos galões precisamos em 76,8 metros quadrados? Fazendo aqui uma multiplicação em cruz, fica 11x igual a 76,8. Passo 11 dividindo e divide. Se
X é 6,981 galões, significa então que o número mínimo de galões que devem ser adquiridos, né? A pessoa que for comprar, se ela comprar apenas 6, vai faltar tinta. Então, o mínimo é 7 galões, que é a alternativa B daqui do enunciado. E prontinho, mais um exercício resolvido. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. E qualquer dúvida, já sabem, postem lá no canal de dúvidas que eu vou respondendo para vocês, tá? Um abraço e até mais.